Olá a todos, amigos e amigas do Centro Espírita Despertar de Luz. É um grande prazer poder mais uma vez ter a oportunidade de trazer o Evangelho do Cristo e comentá-lo, pois nós sabemos que o Evangelho do Cristo é uma das obras literárias, talvez a maior obra literária no sentido espiritual, mais completa já feita. Lê-lo é a mais bela das tarefas. Estudá-lo é a mais nobre das ocupações. Mas, sobretudo, vivê-lo, o maior dos nossos desafios. Portanto, podemos afirmar que o Evangelho do Cristo deve ser lido, estudado e, sobretudo, vivido. E quando temos a oportunidade de poder trazê-lo em um comentário, em uma reflexão, nós nos sentimos exultantes. E, dado então essas palavras, essa introdução, vamos então, já com a ajuda da espiritualidade, pegar aqui o Evangelho e ver o que a espiritualidade maior pode trazer para nós e que nós possamos ter condições de sermos objetivos e claros em uma das suas lições. Foi aberto então aqui o capítulo 5. Falaremos sobre o item 23, tormentos voluntários. E a espiritualidade vem então nos orientar. O homem está sempre em busca da felicidade que lhe escapa sem cessar. Porque a felicidade pura não existe na Terra. Entretanto, apesar das vicissitudes que compõem o cortejo inevitável dessa vida, o homem, ao menos, poderia usufruir de uma felicidade relativa. Mas ele procura nas coisas perecíveis e nos prazeres materiais, ao invés de procurá-las nos prazeres da alma. Em lugar de procurar a paz no coração, ele é ávido em tudo que pode agitá-lo e perturbá-lo. E olha que coisa estranha, parece que ele cria para si, propositalmente, tormentos que só a ele caberia evitar. Nesse primeiro trecho, nós começamos a entender o que a espiritualidade vem nos orientar no sentido dessa chamada, desses tormentos voluntários. Muitos de nós, principalmente espíritas ou aqueles que de alguma forma acreditam na continuidade da existência, mesmo depois do cessar do corpo físico, que muitos de nós estamos hoje tendo dificuldades, passando por tormentos, devido às vidas anteriores, devido aos erros que nós cometemos na vida anterior, na existência anterior. Mas aqui há um alerta muito claro. Não necessariamente nós estamos sofrendo ou passando por tormentos por existências anteriores. Algumas coisas são, mas que fique claro aqui que a espiritualidade vem nos orientar que nem tudo veio por existências anteriores. Grande parte somos nós mesmos, nessa mesma existência, que criamos para nós mesmos torturas voluntárias. E são voluntárias porque não vieram de fora. São voluntárias porque nós mesmos, pelas nossas vicissitudes, pela nossa invigilância e, sobretudo, pela nossa indisciplina, nós acabamos trazendo para nós aquilo que vai nos trazer, então, um tormento. Mas, pelo nosso orgulho, a grande maioria vai sempre dizer: eu não nasci com sorte.
Ah, o outro lá apronta, faz de tudo e não adoece. Eu, que sou um sujeito tão correto, que faço palestra, que não bebo, não fumo, não falo mal de ninguém, nunca fiz fofoca na vida, eu passo por situações difíceis. Deve ser coisa de vida passada. Não é? Não necessariamente. Grande parte são coisas que o nosso orgulho impede de nós entendermos que nós trouxemos para nós mesmos muitas das nossos tormentos. Aquilo que nos aflige veio porque nós não prestamos atenção no nosso ser verdadeiro. Nós preferimos, através do orgulho, culpar, terceirizar essas situações em vidas passadas, em inveja, em azar, em estar no momento errado, na hora errada, ou então, se não culpar outras pessoas, culpar o governo, culpar o vizinho que inveja, culpar a todos. Sempre procurar colocar essa fatura para as coisas de fora, mas esquecemos que nós somos herdeiros de nós mesmos. E não precisa ser de uma encarnação para outra para nós resgatarmos isso. Esses tormentos, em grande parte, eles são fruto do que nós fizemos hoje. E às vezes, quando falamos hoje, é literalmente hoje. Às vezes nós estamos sofrendo à noite o que nós fizemos da parte da manhã. Uma alimentação mal feita, um pensamento equivocado, uma palavra maldita vai trazer para nós situações posteriores que não precisam levar uma existência inteira, não. É questão de horas nós estamos sofrendo. Isso tudo pela falta do nosso conhecimento, principalmente do nosso autoconhecimento. Nós temos uma facilidade muito grande em conhecer a falha do semelhante, mas uma grande dificuldade em reconhecermos o quanto nós somos falhos. E essa nossa falha vai trazer para nós as consequências. Exemplo: quando nós nos conhecemos, nós sabemos o quanto nós somos limitados em determinadas coisas, é salutar para que nós evitamos, então, esses tormentos que nós nos vigiamos. Que nós vamos, então, evitar determinadas coisas que vão fazer com que a gente sofra. Vamos aqui imaginar. Hoje, uma das coisas que mais causa tormento nas pessoas é a tal da ansiedade. A ansiedade, o futuro, o excesso do futuro, o medo do futuro, a pressa do futuro, tudo é feito muito com pressa, tudo é feito muito rápido e mal feito, mal pensado. Primeiro faz, depois pensa. Esse excesso de futuro, essa ansiedade, nos leva a tormentos. Além de mexer com os nossos órgãos físicos, nós vamos então também influenciar a espiritualidade que mora nesse corpo físico. O autoconhecimento vem para que nós possamos entender assim: se eu me conheço uma pessoa ansiosa, por que eu vou, por exemplo, fazer uma prestação de um carro que eu não posso pagá-lo, mas eu quero aquele carro agora, pois a ansiedade quer agora. Então eu faço uma prestação de 48 meses, por exemplo. São 4 anos. Se eu não sei o que vai acontecer daqui a 4 minutos, como é que eu vou saber o que vai acontecer daqui a 4 anos? É muito tempo. Nesses 4 anos, pode acontecer várias coisas. Pode acontecer um desemprego, pode acontecer uma doença, pode acontecer vários fatores que vão impedir que eu não consiga honrar esses compromissos. Portanto, eu vou, sabendo que eu sou ansioso, eu vou contrair uma dívida de 4 anos e vou sofrer 4 anos.
porque eu vou ter essa responsabilidade para poder cumprir. Por que eu faria isso? Porque eu preciso daquilo agora? Não, porque me falta a humildade de entender que eu não posso fazer nenhum compromisso a longo prazo, já que eu vou sofrer com isso. Isso é autoconhecimento, isso é apenas um exemplo, tá, gente? Não estamos falando aqui, pelo amor de Deus, se alguém vem de carro aqui e está me assistindo, é capaz de me bloquear. Não é essa a questão. A questão que a gente está colocando é apenas um exemplo, mas isso serve para qualquer coisa. Por exemplo, um relacionamento. Se eu me vejo sendo uma pessoa ciumenta, que também faz parte do orgulho. Ciúmes não é excesso de amor, não. Tá? Ciúmes ela vem do orgulho e também da inveja. Mas se eu me vejo, então, uma pessoa ciumenta, por que eu iria me relacionar com uma pessoa que usa roupas que eu acho que eu vou ver que as pessoas vão notar mais ela do que eu mesmo? E eu vou sofrer com isso. Então, eu devo transformar essa pessoa? Não, eu devo evitar esse relacionamento, porque isso vai me trazer transtorno. Ou eu mudo, ou eu evito. O ideal seria eu me adaptar. O ideal seria que eu mudasse a minha forma de ser. Mas se eu não consigo, é melhor que eu evite para que não venha a sofrer. Por isso, os tormentos voluntários, eles não vêm à toa, eles não vêm do nada, eles vêm pela nossa própria imprudência, quando nós não sabemos ou não entendemos quem nós somos de verdade. Quando nós passamos a ter consciência do que nós somos, nós vamos evitar esses tormentos. Vamos ver o que eles falam aqui mais para frente. Há maiores tormentos causados pela inveja e o ciúme? Bom, acabamos de falar. Para o invejoso e o ciumento, não há repouso. E ele vai falar aqui aquilo que nós falamos. Quantos tormentos, ao contrário, evita aquele que sabe contentar-se com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Veja, a calma em meio às tempestades da vida já não é uma felicidade. Então, se nós estamos dentro de uma sociedade que ela é muito consumista, que ela é muito exigente, nós hoje somos muito cobrados, as pessoas hoje precisam ser rápidas em tudo, tudo precisa ter respostas rápidas, todos nós temos que saber um monte de coisa ao mesmo tempo e é tudo para ontem. Isso se nós não tivermos um controle e deixarmos entrar nessa roda viva, nós vamos ser devorados por ela e vamos então passar uma existência de tormentos. Vamos então produzir pouco e mal feito. Quando nós começamos a ter calma, começamos então a refletir antes de fazer, a pensar antes de falar, porque muitos falam assim: olha, eu falei sem pensar. Não, é impossível. O pensamento ele é mais rápido do que a fala. Portanto, você pode falar sem ter elaborado, mas você falou aquilo que você estava pensando. Como Jesus já tinha orientado, a boca fala do que está cheio o coração. Então, se você falou algo que não foi bom, que prejudicou, mesmo que você diz, eu falei sem pensar, me desculpe. Não, não, você teve que pensar para falar. É impossível você falar sem pensar. Então, comece a pensar com mais calma para, ao falar, você falar coisas que são boas, que são positivas. Esse é o convite que a espiritualidade nos dá para evitarmos esses chamados tormentos voluntários. Nós sofremos muito quando nós não nos policiamos. Mais do que isso, quando nós não nos disciplinamos. Porque quando nós falamos em nos policiar, dá a impressão que nós vamos ser apenas, naquele momento, nós vamos ser prudentes. Passou daquele momento, vamos então voltar à imprudência. Mas quando nós nos disciplinamos, nós não precisamos ter polícia para nos vigiar.
nós naturalmente vamos criando uma calma e uma paz que vão ser o melhor remédio para nós curarmos as nossas angústias e também uma profilaxia para evitarmos que entramos então em tormentos. Os tormentos de todos os gêneros vão fazer com que a nossa existência seja, além de improdutiva, seja um mar de dores. Muitos vivem a se queixar de qualquer coisa que não saia como a pessoa quer. Isso é tipo de uma criança mimada. Isso é o tipo típico daquela coisa de se não for como eu quero, não é bom. Se não for como eu quero, eu tô de mal. É um tal do melindre. É a pessoa que não aceita, por exemplo, ser chamada a atenção por estar fazendo alguma coisa sem atenção. Vamos entender que nós não podemos mais entrarmos em uma sintonia de tudo a gente desistir porque dá trabalho ou porque fomos chamados a atenção. Eu não vou mais naquela casa espírita porque não pode chegar fora de hora que já ficam olhando torto. Precisamos ter disciplina. Se foi colocado naquele horário, precisamos entender que aquele horário precisa ser respeitado. Se nós estamos, por exemplo, passando por uma situação de saúde, onde o nosso pulmão, por exemplo, está com um efizema, aí a pessoa vai dizer: eu não acredito que eu estou com esse problema pulmonar. Mas você fumou durante 20, 30 anos. Você nem imaginava, embora muitos dissessem, mas você nem imaginava, embora tantas matérias, tantos médicos, tantas pessoas sempre disseram que o cigarro vai acabar com seus pulmões e outras tantas partes do seu corpo, o sistema circulatório, o sistema cardiovascular, a falta de esporte, a falta de você se movimentar, a vida sedentária, o excesso de alimento que vai te prejudicar. Veja que hoje no planeta morre-se muito mais por excesso de alimento do que de fome. Se há um século atrás a fome assolava muitos lugares no planeta e matava milhares de pessoas, hoje o que mais mata é o excesso de alimento. Come-se demais para matar a fome? Não, para ter prazer. Nós buscamos demais o prazer. Tem direito a pessoa se queixar se ela procurou aquilo? Se ela fumou, se ela bebeu muito, se ela comeu muito além da conta, ela vai se queixar de estar com sobrepeso, de estar com problemas circulatórios, ela vai se queixar disso? Não. Ela vai se queixar, ela vai reclamar que teve má sorte? Não. Ela tem que entender que aquilo foi voluntário, aquilo foi meu gatinho não para. É espírita, tá, gente? Vocês não se espantem porque ele gosta de palestra. E eu não vou brigar com ele. Ele é muito bonzinho. É importante nós sabermos, então, que os tormentos voluntários, eles são da nossa responsabilidade, não vem de fora, não é um castigo de Deus, não é uma punição de um Deus criado para punir, para castigar, mas sim para que nós, que somos deuses, que somos donos da nossa própria existência, nós somos responsáveis por aquilo que vem trazer, então, tormento. Nós não podemos reclamar sobre os excessos que nós fazemos e da nossa invigilância. Quando nós queremos uma coisa, por exemplo, por esse mimo que nós temos, por essa infantilidade, eu quero aquela pessoa na minha vida. E muitos vão dizer: olha, presta atenção, talvez essa pessoa não te traga a felicidade. Mas sabe, eu quero, mas eu mudo ela com o tempo. Aí a pessoa consegue aquela criatura. Depois sofre. Aí sofre e pensa: o que eu fiz para merecer isso? O que você fez? Você se esforçou muito para conseguir que essa pessoa ficasse com você, e agora você está com ela e está vendo
porque ela não serve para você e está te dando sofrimento. Foi castigo ou foi você que foi procurar aquilo? Nós precisamos, acima de tudo, termos a humildade de entendermos quem nós somos. Quando nós começamos a entender que nós cometemos erros pela nossa indisciplina, pela nossa falta de vigilância com os nossos atos, nós vamos então parar de nos queixarmos e começarmos a entender e não repetir o erro. Por isso que nós jamais podemos falar, eu queria esquecer tudo o que eu fiz no passado. Nunca peça o esquecimento. Você está pedindo uma demência, você está pedindo um mal de Alzheimer. Você precisa lembrar dos seus erros para que você não os cometa. Aquele que esquece da sua história está fadado a cometer os mesmos erros. Nós precisamos aprender com aquilo que erramos. Peça para ter disciplina em seus pensamentos. Peça para você poder disciplinar aquilo que você pensa, disciplinar não só os pensamentos, mas a sua fala. Procure ler mais para que você desenvolva um vocabulário melhor, para que você possa se expressar de uma forma mais clara, mais inteligível, mais objetiva, para que você possa se desenvolver e esse seu desenvolvimento também vai desenvolver aquelas outras pessoas que estão com você. Portanto, minha gente, findando já o nosso encontro aqui, vamos então agradecer à espiritualidade maior que nos deu essa oportunidade então de trazer esse tema tão importante que são os tormentos voluntários. Lembrando que nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece por nós mesmos. Vamos tirar a ideia de culpa. Não é culpa que nós temos, mas responsabilidade naquilo que nos causa desconforto. Vamos agradecer o fato de estarmos aqui juntos mais uma vez e poder contar sempre com a ajuda da espiritualidade, que não vai fazer para nós aquilo que é o nosso dever, mas vai nos orientar e que nós possamos estar receptivos com essas orientações, porque não imaginamos o trabalho que esses espíritos têm para nos orientar e nós muitas vezes não damos ouvido. Nós damos ouvido mais à busca das sensações do que propriamente à razão. Vamos começar então a ouvir mais, falar menos, começar a entender mais aquilo que vem para nós do que apenas ouvir. Vamos aprender a escutar. Muitos dizem para mim, por exemplo, você tem o dom da oratória. Eu cheguei num ponto hoje que eu peço que eu tenha o dom da escutatória, para que eu possa escutar melhor do que falar. Que todos nós possamos, nesse momento, trazer para nós esses ensinamentos e que, de alguma forma, esperamos que tenha feito sentido esse nosso encontro, essas palavras, e se fez sentido, que nós possamos, então, divulgar para aqueles que precisam e também para nós, que somos os primeiros a precisar de ajuda. Muito obrigado a todos, que a paz do Divino Mestre Galileu continue a nos envolver. E fechamos então com a oração deixada pelo Cristo, quando um dos apóstolos pede para que ele faça para nós, nos ensine a orar, e muitas vezes nós oramos de uma forma tão decorada, tão mecânica, mas esse mantra deixado por Jesus, ele é fantástico quando a gente começa a entendê-lo. Quando ele começa a dizer, Pai nosso, que está aqui e em todos os lugares, santificado é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua sábia e justa vontade, aqui na terra, como em todos os mundos habitados. O pão nosso de cada dia, Pai, dai-nos hoje, mas nos dai o suficiente
para que nós possamos repartir com o nosso semelhante. Senhor, perdoa as nossas ofensas, nos ensinando a perdoar aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em novas e em más tentações, nos protegendo contra o que de mal vier, porque está em Ti o poder, o reino e a glória, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado a todos e que todos tenham paz e possamos evitar esses tormentos voluntários causados por nós mesmos. Assim seja e assim será.